Olá, meus queridos amigos inscritos do canal Spooky House Cassombrades. Rodrigo aqui novamente, dessa vez para mais uma segunda-feira. Segunda-feira é dia do quê? Do quê? Respondendo aos scribes. É verdade, nós recebemos e vamos responder as perguntas enviadas única e exclusivamente no nosso queridíssimo e-mail spookyresponde@gmail.com. Ai, eu não decorei onde tá esse e-mail, tá na descrição do vídeo. Você abre lá a janelinha embaixo, o box aparece. Uau, quanta coisa legal, tio Spook. Pois é. E a partir dessas perguntas relacionadas aos vídeos que postamos no canal. Então não adianta falar sobre experiências, postar aqueles textos épicos gigantes, porque não tenho muito tempo para ficar lendo tudo aquilo, né, gente? Poxa vida, vamos ser sucinto na dúvida. Tio Spook, minha dúvida é isso, pau. Minha dúvida é aquela, pau. Minha dúvida é essa, pau. Beleza, aí a gente compila tudo e fazemos a nossa segunda-feira mais divertida, mais didática, mais dinâmica e, por que não, mais engraçada. Não é mesmo, meu querido troféu imprensa? Para quem não conhece, nós temos aqui o nosso amigo Dourado, não é mesmo? Ele é o nosso troféu, vamos dizer assim, inscrito do mês. O que é isso, tio Spook? Nós recebemos algumas pérolas, e essas pérolas a gente acaba se divertindo, dando risada, eu brinco pra caramba, e aí, obviamente, que eu entrego o troféu Perguntinha do Mês a quem me manda as pérolas. Nós temos uma pérola, tio Spook, olha, tem uma aqui que eu poderia até colocá-la como candidata a, mas acho que a pessoa não vai gostar muito não. Mas vamos lá, tá aqui de novo, todas as perguntas em mãos, e nós vamos então discutir, questionar e avaliar tudo aquilo que vocês me perguntam. Vamos lá. Guilherme Melo. Olá, Rodrigo, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tenho uma dúvida, por que os monges raspam suas cabeças? Desculpa logo de antemão se a pergunta é idiota e fico agradecido se você puder me responder. Isso, muito obrigado pelos conhecimentos e vamos rumo ao não sei o que de inscritos. Não apareceu o número, provavelmente seu Numlock estava desligado quando você escreveu. Mas vamos a 1 milhão de inscritos. Eu e o Roberto Carlos, nós queremos ter 1 milhão de amigos. Não é mesmo? Mas vamos lá. Guilherme, é o seguinte, uma vez eu perguntei pro monge mesmo, né? Por que vocês são carecas? Vocês têm piolho? Aconteceu um surto de piolhos aí dentro do templo e tudo mais? A primeira coisa que ele me respondeu, obviamente, né, além de falar piadinha, né, foi o seguinte. O monge ele raspa a cabeça para mostrar uma igualdade aos demais, ou seja, ninguém é melhor que ninguém, então todo mundo é colocado dentro do mesmo patamar. Não existe uma distinção, como o cabelo, um é diferente do outro, penteado e tudo mais, raspa-se a cabeça para mostrar uma equanimidade entre as pessoas, até mesmo a roupa é igual, você pode ver que as roupas são todas aquelas chubas, né? Nós chamamos de chuba, e o zen que cobre a pessoa, que é a vestimenta do monge, no caso tibetano. Mas eu fui além, né? Alguns casos as pessoas raspam sua cabeça como um símbolo de anular a sua vaidade. Porque nós temos a nossa vaidade, seja uma roupa, seja um penteado, seja uma maquiagem, é a nossa vaidade, é a nossa maneira de mostrar para o mundo como nós somos, ou nos encantar cada vez mais, ou seja, vamos dizer assim, nos aprimorarmos para que o mundo olhe e fale, nossa, como ela fica bonita maquiada, ou como o cabelo do cara é legal, não é mesmo? Tirando o meu que sempre está estranho, né? Mas raspa-se por uma questão de vaidade, que é o primeiro laço que seria cortado com o mundo fora. Eu espero que tenha entendido. Andrei Fiorentino Bonfante. Nossa, que nomezão, hein, rapaz? Olá, tio Spook, me chamo Andrei, tenho 18 aninhos e pratico o budismo tibetano há poucos meses. Congrats, my friend. Tenho algumas dúvidas. Logo para mim? Ao realizar-se uma cerimônia nesta religião, bom, se você está praticando, ela torna-se uma religião. Se você está aprendendo, é só uma filosofia. São oferecidas frutas e água? Sim, são.
em um altar para algum Buda. Ao fim da mesma, as frutas e a água podem ser consumidas normalmente ou é necessário algum procedimento para poder usá-las ou descartá-las. Você está misturando as coisas. No budismo tibetano, existem muitas oferendas que se fazem, assim como no hindu, né, nas práticas hindus, assim como em outras religiões, outros cultos, outras seitas no Oriente. Quando você doa uma energia, você recebe uma energia. Eu vou te falar o seguinte, um exemplo muito legal disso é Lord Ganesha contra Lakshmi. O tio Spook só fala outro idioma, não é possível, que língua ele está falando? Todo mundo conhece Lord Ganesha, ou Ganesha, que é aquele símbolo, né, da estátua que vocês veem sempre em shopping, que é a figura de um ser humano sem a cabeça, com a cabeça de um elefante, né? E se vocês forem em algum templo budista, chinês principalmente, vocês vão ver que ele tem um desenho na palma da mão, né? Eles têm... Eu fui no templo chinês que ele tinha essa imagem com um símbolo na mão, e no hinduísmo eles também têm, tá? É um símbolo diferente que identifica a originalidade daquela estátua. Mas depois eu conto para vocês o que é esse desenho. Mas existe, nesse caso, o Ganesha e Lakshmi. Lakshmi também nós oferecemos coisas. Quando você oferece para Lord Ganesha, oferece alguma coisa, ele lhe devolve essa coisa. Então você quer abundância, por exemplo. Você oferece comida para ter abundância de comida. Lakshmi, você oferece dinheiro para ter abundância de dinheiro, tá? Você pode oferecer dinheiro para Lord Ganesha, ele não é o cara que vai te dar riquezas, ele vai te dar muito mais alimento. Lakshmi te dá riqueza. Então, assim, são coisas diferentes que a gente tem que separar. Quando você está no templo budista, você não está procurando dinheiro, você está procurando honrarias. Os universitários já estão aqui, já sopraram no meu ouvido, tá? Por que são os universitários? Escreva no bullet lá do YouTube, Spook Houses Universitários. Vai ter um vídeo que vai explicar para vocês o que são os universitários. Então você consegue honrarias, então você consegue mais respeito perante essas figuras, tá? De novo, ela é específico para um templo budista, são realmente, vamos dizer assim, divindades que são honradas, tá? Ah, mas isso vai contra a Bíblia, isso mas não, são critérios completamente diferentes, são conhecimentos diferentes, tá? A gente já falou isso sobre em vídeo até. O que você está se referindo não é só a questão de louvar tais figuras através de fruta e água, porque você tem fruta, né, você tem alimentos, água, música, água para beber, água para se banhar, tem incenso, tem muitas coisas que você bota num altar budista. No caso de frutas e água, por exemplo, você pode estar falando de um tsog. O tsog vai além disso, tá? É quando você realmente faz oferendas relacionadas... É um pupurri de vários alimentos que você coloca para honrar as divindades, só que assim também está ligado aos pecados, está ligado a algumas coisas que você precisa se aliviar. E aí tem carne misturada, tem plantas, tem um monte de coisa. Então assim, cada prática, ou cada divindade, ou cada cerimônia tem um pretexto diferente, com alimentos diferentes, com encenações diferentes. Isso tudo você vai ver ao longo de sua entrada no budismo tibetano. E aí você vai entender. Mas a troca é dar uma energia para receber uma energia. Você louva a elas com um sinal de respeito, honrarias, e as energias são devolvidas a você ao longo de sua vida. Bom, quando eu vou meditar e recito Om Mani Padme Hum, tenho uma vontade incontrolável de balançar de um lado para o outro. Parece algo externo que gera isso em mim. O que pode ser isso? É muito fácil, meu nobre Padme. Om Mani Padme Hum significa louvado seja a flor de lótus. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Por que o corpo balança? O corpo, ele é vamos dizer assim, um receptáculo físico da sua energia. É onde está armazenado todo o sua energia vital está dentro de toda essa estrutura física. Quando você desencadeia as energias, você libera o fluxo de energia do seu corpo, essa energia tende ou a subir ou a descer, tá? Quando ela se movimenta no seu corpo, o corpo ele gera um reflexo. E como você não está prestando atenção no seu corpo e sim a energia está sendo fluida,
ela vai se manifestar ou para frente e para trás ou em espiral, tá? Por que isso? A questão da espiral, por exemplo, ela é muito curiosa porque se você for comparar na Umbanda, você vai ver que a maioria das pessoas giram, por isso que chama gira de Umbanda. Essa gira de Umbanda é um movimento da descida dos orixás para que um deles possa incorporar em você. Então o seu corpo ele tende o quê? A girar. Também existe sim um fator comparável ao princípio da sua meditação. Quando medito, ouço várias batidas nas paredes e móveis do quarto. Há uma explicação para esse fenômeno? Sim, movimentação pura de energia. Há poucos dias minha mãe chegou em casa sentindo-se um pouco mal, cansada, com uma pinicação na nuca e pressões na cabeça e peito. Senti uma energia forte, nada boa perto dela. Colocaram minha mão direita na testa dela e então eu senti uma energia saindo do meu peito? Não. Vamos lá, você tá viajando na maionese como você colocou, Andrei. Primeira coisa, se você tem uma pessoa que está doente, a primeira coisa que você faz é levá-la para um hospital para fazer um diagnóstico, tá? A gente nunca sobrepõe a questão dos tratamentos comparado com a medicina tradicional. Então a medicina tradicional, ela tem que ser primeiro realizada. Se a sua mãe não tiver nada, Andrei, aí eu recomendo que você busque um auxílio de um profissional. Tá? Depois de fazer a questão do laudo médico, busque profissionais que possam ajudá-la. Não coloque a mão em pessoas da sua família, porque primeiro que você não sabe o que você está fazendo, tá? Segundo, se ela tiver alguma coisa ruim em termos de bioenergia, ou seja, alguma coisa ligada a ela, você provavelmente vai pegar. Então, assim, não se toca nas pessoas, tá? As técnicas que eu trabalho, a gente não toca nas pessoas, a gente faz a uma certa distância quando presencial, tá? Que é a que a gente chama de zona de segurança. Por quê? Porque se tiver alguma energia ruim, pode vir para você. Então você, por impulso, pode ter pego alguma coisa. Então assim, se você precisar de ajuda, Andrei, você manda um e-mail para o limpezadecasas@gmail.com e aí sim a gente pode te ajudar. Caso contrário, recomendo que você busque um médico ou pessoas qualificadas para poder atendê-la, ok? Não faça nada que você vá se arrepender depois. Só para fazer um adendo, eu não posso tratar a minha família. Como assim, tio Spook? Que coisa horrorosa, que ser humano horrível você é. Não, por quê? Meu pai uma vez, só fazer um comentário aqui curioso para vocês. Existem laços com relação a você e a sua família. Esses laços, eles carregam sensações, emoções, coisas que ficam armazenadas. Muitas vezes, quando nós tratamos as pessoas, nós temos acesso a certas coisas, ou seja, certos pensamentos, certas atitudes, certas emoções, e se você emocionalmente se envolve, você pode se descontrolar ao longo de um tratamento, você pode atrair emoções que não são legais para você, ou seja, existe um laço emocional muito ligado a você e a sua família, então não é muito legal esse tipo de coisa, você vai puxar para você. Então eu sempre tenho que achar um outro profissional para tratar a minha família por N razões. Eu lembro que meu pai andava muito nervoso numa época, muito inquieto, muito angustiado, e eu falei, putz, eu vou colocar meu pai numa das meditações que eu aprendi nas Filipinas. Então o mestre das Filipinas me ensinou uma meditação que é para mim. E eu resolvi direcionar, de vez de ser para mim, para o meu pai. Muito bem. E eu coloquei meu pai nessa meditação, foi uma meditação de meia hora. Só que era uma meditação forte e direcionada a pessoas que têm um corpo de energia já evoluído. No dia seguinte, cadê meu pai, cadê meu pai, cadê meu pai? E eu ligo pro meu pai e falo, ué, cara, cadê você? Eu tô no hospital. Como assim você tá no hospital? Não, eu tô bem, tô feliz, tô tranquilo, mas eu não sei o que aconteceu. Eu tive um excesso ali, meu coração começou a palpitar muito forte e eu tive uma disritmia. Nossa, nunca mais eu fiz isso, tá? Então assim, de novo, meu pai ele não tinha um fluxo de energia tão purificado para receber aquilo, porque meu pai fumou ao longo de muito tempo, meu pai não era de beber, mas meu pai andava muito estressado, então ao invés de eu limpar essas melecas, eu potencializei essas melecas. É como se você tomasse um café muito bom numa xícara suja. Então eu gerei um fluxo nada legal para meu pai quase foi pro dedéu, né?
Mônica MS. Olá, Rodrigo, como vai? Eu também. Me chamo Mônica e gostaria de saber qual a sua opinião sobre os passes e os tratamentos que são designados para uma pessoa, mas realizado em terceiros. Alguém vai no local em nome dessa pessoa para ela estar incapacita? Não entendi sua pergunta. Mas passes e tratamentos, ok, vamos lá. Então, Mônica, vamos lá. Se uma pessoa vai num centro espírita, num terreiro e tudo mais. Eu já trabalhei em centro espírita, tá? Para quem conhece a minha história, já inscrito no meu canal há muito tempo, já sabe que Tio Spook trabalhou 10 anos em centro espírita. Eu trabalhei no kardecismo e trabalhei na Umbanda, tá? Como médio de incorporação e dando passes, atendendo, fazendo consultas e tudo mais. Hoje, eu não faço isso, mas foi uma experiência quando eu tinha uns 20 anos de idade. Eu tenho 43 aninhos. O passe, quando vocês vão tomar o seu passe magnético ou receber a baforada de um caboclo, né, ou ser banhado pelas ervas do caboclo, ou o bafo do charuto do Exu, que é tudo muito legal, e o que eles vão fazer com você? No centro espírita kardecista, ele dá aquele passe magnético que quando você fica sentadinho, ele fica de pé e ele fica, né, estalando os dedos e tudo mais. Esse passe, tanto da Umbanda quanto do kardecismo, ele é superficial, tá? Então vamos lá. Você cria uma cebola, você tem várias camadas. Então, a última camada é seu corpo físico. Até chegar no seu corpo físico, são várias camadas. As entidades que eles trabalham são entidades que ficam no corpo superficial do ser humano. Então, pode ser miasmas, pode ser... são pequenas criaturinhas e vermes que eles chamam, vermes astrais, que ficam comendo o seu corpo de energia, ok? São formas de pensamento, por exemplo, se uma pessoa fuma, bebe, fica aqueles resíduos em volta da pessoa. Aí o cara do centro espírita vai lá, o que ele faz? Ele tenta tirar. Tenta, né? Porque tem muita gente que não consegue fazer esse processo, mas só vai lá para receber o agrado, ou só vai lá para praticar, tá? Então você vai lá e tira. Mas ele esquece que existem doenças que estão enraizadas dentro do ser humano, literalmente enraizadas, tá? Porque vai para a raiz dos pontos de energia. E aí o que acontece? Existem obsessores que estão ligados diretamente ao corpo físico da pessoa, existem os vícios que estão ligados diretamente à pessoa, e aí você precisa retirar isso, mas ele não sabe fazer. Porque o ensinamento do centro espírita não é trabalhar os pontos de energia de uma maneira tão aplicada como um acupunturista sabe fazer. Eles trabalham mais a parte superficial. Precisa de uma maior dedicação, precisa de um maior conhecimento e sabedoria para poder fazê-lo. E eles não têm. Mas, de novo, é uma doutrina, essa doutrina tem seu conhecimento, suas limitações, como qualquer outra doutrina que envolve um conhecimento desse tipo, tá? Se você vai para o Oriente, se você vai aprender com os hindus, com os chineses, você aprende de uma maneira, assim, é algo que são 10 anos sentado e vislumbrando um universo que você fala, cara, que animal que é. Porque eles vão muito além disso. Eles não usam o termo espírita, eles usam conceitos de energia, que, ao meu ver, é mais justo, porque é o que nós podemos entender mais próximo à ciência. O senhor já teve algum medo do que estava acontecendo à sua volta, ou aconteceria, depois que iniciou os estudos sobre espiritualidade, mas a ponto de pensar em desistir, caso tenha tido alguma intimidação, ataque por parte de alguma entidade? Existe uma playlist no meu canal chamada 50 bilhões de fatos sobre a minha vida, onde eu conto toda a minha história. E lá eu conto essas histórias, eu conto os ataques que eu sofri quando era criança, eu conto as percepções do mundo espiritual que as crianças possuem, porque eu lembro na época como eu, criança, né, o que eu trazia, o que eu sentia, o que eu vivi realmente. Então tem tudo lá. Eu recomendo que vocês explorem essa playlist, que vocês vão entender o que acontece com vocês, porque existem coisas similares, mas obviamente a vida espiritual de um pode ser diferente do outro. Você vai se identificar em algumas etapas, mas outras você vai só entender e falar, então é assim que acontece. Tá tudo explicado lá, tá? Inclusive os medos e os ataques que eu sofri. Emily Cairo. Tio Spook, no vídeo do exorcismo do rapaz chileno, o senhor falou em uma parte do vídeo que locais e coisas mais zeladas pode ser que o lado do bem esteja por perto. Não. Então eu queria que o senhor me tirasse uma dúvida. Eu tenho uma amiga esquisitinha. Ó, tá começando.
E um dia eu estava andando do lado dela e quando meu braço passou pela sombra dela, eu me arrepiei de frio. Sendo que o dia estava quente. Eu moro no Nordeste. E a sombra dela estava muito fria. Eu não sinto assim, frio fácil, mas a sombra dela estava me deixando arrepiada, com frieza. Essa é a minha pergunta. É normal? Ela possui algo do bem protegendo ela? Vamos lá. Eu não vou dar o troféu para ela, porque é uma pergunta que eu acho que a maioria deve, agora, né, com esse boom dos inscritos, eu acho que a maioria deve se perguntar. Será que o frio é realmente o mal? Meu Deus do céu, I can see dead people, né? E fica aquele moleque baforando gelo. Eu posso ver pessoas mortas, né? Se fosse verdade, né, como eu sempre falei, o Polo Norte, o Polo Sul ou as regiões mais geladas seriam o antro dos espíritos, não é mesmo? Ah, eu estou indo para a Noruega, mas eu estou levando aqui minha água benta porque eu sei que tem muito espírito, porque onde tem gelo tem espírito, não é mesmo? O frio atrai. Não, não é verdade. A questão da temperatura é o seguinte. Dentro dos estudos da Ordem Rosa Cruz, existe uma coisa chamada um teclado universal. Como assim, tio Spook? Agora você está falando que os Rosa Cruzes tocam música também, né? Não é bem assim. Você tem as notas musicais, por exemplo, do mais grave ao mais agudo. Você tem do frio até o calor ou do calor até o frio. E você tem vários graus de temperatura, ok? Acredita-se que o mesmo se aplica à energia. Quanto mais elevada a energia, ou seja, mais pura ela é, mais gelada ela fica. Quanto mais baixa essa energia, mais quente ela fica. Então surge o conceito do inferno ser quente e o céu ser gelado. Mas também tem aquele conceito de que se o inferno é no núcleo da Terra, ele é quente. Se o céu é gelado, significa que o céu é a terra onde estão os anjos. Ok, é um princípio dos encaixes, né, das teorias. Como a gente comprova se é verdade ou não? Quando eu vou na casa das pessoas, nos vídeos de limpeza de casas, eu faço esse teste com as pessoas da gente buscar sentir as temperaturas. É assertivo esse conceito? Eu acho que 85% das pessoas sentem essa diferença da temperatura dentro desse conceito. Mas por que não bate? Porque o ser humano, ele tem as percepções ainda a maturar. Então, assim, ele vai sentir algo, mas se vai ser calor ou frio, isso vai depender dele. Se você tocou na sua amiga numa sombra, na sombra estava gelada, desculpa, isso não tem nada a ver com espírito, isso não tem nada a ver. Isso é uma questão simples de temperatura corporal dela e a temperatura da sombra versus a temperatura do sol, do calor. Não tem nada de espírito nisso. É simplesmente um processo de calor e frio, ok? Quando a gente vai na casa de uma pessoa e mostra para a pessoa, mediante a presença de seres, como vocês já viram nos vídeos de limpeza de casas, aí aplica-se esse critério, por quê? Porque quando eu vou, por exemplo, num canto e mostro que tem um obsessor, a pessoa toca nesse obsessor, ela sente o calor. Mas em seguida que eu faço a limpeza da casa, a pessoa vai procurar esse mesmo bicho e ele sumiu. Por quê? Porque a temperatura já não é a mesma. Considerando-se janela fechada, todos os ambientes isolados. Então, cai nesse conceito, tá? Mas assim, assista os vídeos porque tudo já foi explicado lá para que você e outros também entendam. May. O nome dela é May. Rodrigo, esse vídeo me ajudou tanto. Admiro sua boa vontade e paciência, é sério. A resposta do SUS e sobre mentiras relacionadas a karma foram as melhores para mim. Muito esclarecedor. Queria tirar uma dúvida. Jesus precisou passar pela experiência da reencarnação milhares de vezes para alcançar toda a luz que tem? Ele foi escolhido por ter como missão nos ensinar sobre o amor. Sei que existiram outros tantos mestres que também fizeram diferença, mas pergunto especificamente de Jesus por ser o que mais se destaca para nós e morrer na cruz porque é um dos espíritos mais evoluídos que existe e que estava mais apto para tal missão? Esta bagagem toda foi adquirida com milhões de anos? Uma vez no Centro Espírita foi dito isso, toda a sua iluminação é fruto de milhões de reencarnações. Centro Espírita, né? Visto que nada nasce pronto e tudo é evolução, força de vontade e perseverança, correto?
Certo ponto você está correta, mas vamos lá. Eu agradeço, obviamente, a questão do vídeo do SUS, foi realmente uma coisa que eu vi e fiquei impressionado. Assistam, é um outro vídeo relacionado ao Respondendo aos Inscritos sobre os tratamentos que são aplicados no SUS e as questões kármicas. É bem legal, vale a pena vocês verem, tá? Sobre a questão de Jesus, né? Yoshua ben Marian, que era o nome dele de verdade, tá? Yoshua ben Marian, que era Jesus, filho de Maria. Naquela época a gente não tinha uma identidade, era Rodrigo, filho de não sei quem, né? Ou Zezinho, filho de não sei quem, que a linhagem dos pais é que designava quem ele era, tá? Era assim que funcionava. Sobre a questão de reencarnar várias e várias e várias vezes, sim, todos nós vamos reencarnar ou renascer, tá? Isso eu já expliquei em vídeo, a diferença de reencarnar e renascer. Jesus renasceu muitas vezes e reencarnou muitas vezes. Por quê? Qual é a diferença? A diferença é quando nós percebemos quem nós somos e adquirimos um degrauzinho a mais dentro do processo de evolução da consciência. Quanto mais você aprende na vida, mas não aprender, eu sou formado em engenharia física, eu falo 20 idiomas, eu sei que lá... Não. Quanto mais você aprende sobre caráter, sobre respeito, sobre ser civilizado, sobre bondade amorosa, N fatores que realmente trazem o princípio do que é ser um ser humano. Você vai adquirindo cada vez mais uma percepção sobre o que é o mundo que nós habitamos. Nós temos nossa percepção, nossa sabedoria, nossa consciência e conhecimento dentro do critério da sabedoria. Então, são todos fatores que são levados a cada vez mais à percepção. Só que assim, eu lembro, eu vou até escrever sobre isso, a ideia é montar um livro sobre esse assunto, por quê? Você vai ver pessoas que são intelectualmente extremamente avançadas, mas emocionalmente são uma tragédia. Você vai ver pessoas também ao contrário, que são emocionalmente sim muito equilibradas, mas mentalmente desequilibradas. Sempre existe um fenômeno de compensação. Então quando você começa a atingir o ponto de equilíbrio em cada um desses corpos, o seu corpo emocional, o seu corpo mental, o seu corpo físico, sempre podendo cuidar da sua saúde, você vai desenvolvendo cada vez mais uma apreciação sobre você, sobre o seu ser, e você vai evoluindo cada vez mais. Jesus e outros passaram por esse processo, não somente Jesus, como você bem colocou, é a referência de vocês. Existem outros grandes mestres, colocando Jesus como um grande mestre para vocês, mas para mim existem outros grandes mestres que atingem cada vez mais a evolução do ser, aprimorando quem nós somos cada vez mais. E isso é muito importante, tá? Sobre a questão dele ter morrido na cruz, ser escolhido por uma missão, todos nós, entre aspas, somos escolhidos, porque você veio à Terra por um critério. Não só porque papai e mamãe fizeram você, mas existe um porquê para tudo. Existe um porquê você estar aqui entre outras pessoas e Deus olhar para você e dizendo, cara, você tá no game, velho. Vamos lá, vamos pra vida, vamos batalhar, vamos criar, vamos desenvolver, vamos criar um ambiente legal, vamos ser pessoas decentes, vamos ser pessoas realmente honestas na vida. Então assim, Deus quer que vocês criem oportunidades, criem vida, vivam, existam. Essa é a sua missão. Jesus, existem muitos conceitos sobre Jesus, tá? Existem não só conceitos que vocês aplicam, que é ensinar o amor. Quando Jesus fala em muitas passagens, né, eu vim aqui retirar seus demônios, eu vim aqui ressuscitar os mortos, eu vim aqui... Na verdade, ele veio, ele atinge um conhecimento, esse conhecimento precisa ser passado. E quando ele faz essas parábolas, porque a Bíblia é toda composta de parábolas, ele mostra para as pessoas, dizendo quão as pessoas são ignorantes. O conceito de retirar os seus demônios é um conceito budista, para você ter uma ideia, tá? Diz a lenda que Jesus não só teve contato com os povos Vedas e Upanishads, mas ele também teve muito contato com grandes povos do Oriente e que tinham conhecimentos budistas muito antigos e milenares. E um desses conceitos é esse retirada de demônios internos e externos. O que são isso? São criaturas de chifrinho, rabinho? Não, são nossas vaidades, são nosso ego, são coisas que realmente nos impedem
criam vínculos, correntes que nos prendem ao chão. Então, quando Jesus traz essa palavra de eu vou expurgar os seus demônios, ele vai retirar de você a sua ignorância, ele vai retirar de você as coisas que te impedem de você chegar ao seu pai. Não, mas meu pai é só voltar para casa. Não, o pai de criação é uma coisa, o pai que originou a sua alma é outro. Então ele leva as pessoas de volta à sua origem, tá? Então, assim, existem muitos pontos a serem questionados sobre Jesus, sobre esse critério de interpretação bíblica. Outra, morrer na cruz, por exemplo. Para você ter uma ideia, existem povos do Oriente que têm provas de que Jesus não morreu crucificado. A Ordem Rosa Cruz mesmo acredita que ele morreu ainda escrevendo os últimos apócrifos na Índia. Então, existem muitos conceitos sobre Jesus, tá? Então, assim, a questão de iluminação é aquilo que eu falei, existem muitos processos até que a pessoa desperte completamente a sua consciência e ele entenda a sua existência de verdade. Muito bem, aqui eu não consigo entender seu nome, cara. Assim, eu sei que o teu nome é Pedro, mas são várias não dá para entender. Fala, tios por aqui, beleza? É o seguinte, tem uma dúvida a respeito das imagens de certas entidades e a mistureba de energias. Lembro de uma análise bem antiga tua, em que você se deparou com um altar com um monte de estátuas e imagens de santos católicos. E aí no meio haviam imagens de hindus, de umbanda e afins. Ao ver isso, você disse que isso não é muito legal para a mistura de muitas energias diferentes. E eu, que assim como você me dou bem com o budismo e umbanda, gostaria de uma solução para ter em meu quarto de orações uma maneira de ter meu altarzinho, com uns orixás para cá, uns santinhos aqui, né, um quadro budista para lá, sem ter conflitos de energias, ou é recomendado separá-los. Agradeço desde já, sou um Scribs, desde o seu relato do golpe de Kung Fu para fugir de um ataque espiritual. Vamos lá. É verdade, é o golpe de Kung Fu, agora que eu lembrei, né? Do Garra de Águia, que eu fiz Garra de Águia e Shaolin. É verdade. Sobre as questões das imagens. Muitas pessoas aqui já veem, mas imagem, meu Deus do céu, ele é pecador, ele cultua imagens. A Igreja Católica tem um monte de imagens de santo, de Jesus, né? Tirando os evangélicos que não têm o culto às imagens, mas tem o seu culto ao pastor, né? Mas vamos lá, vamos separar algumas coisas. Bom senso é sempre muito bom senso. Por que não se cultua imagens? A gente usa imagens no budismo, por exemplo. Cada estátua do budismo, ela é relacionada a uma figura, uma divindade. Essa divindade pode ter nomes, né? Akshobhya, Chenrezig, tem vários nomes de diferenças de cada uma delas. Muitas vezes foram seres humanos que se iluminaram. Chenrezig era o arquétipo de uma mulher que se iluminou. Então, por que se usa essas imagens? Para você olhar e lembrar da história daquele personagem, né, que surgiu numa época, e você se espelhar para poder ser ou atingir ou adquirir a graça dela, ou ser um pouquinho do que ela foi. É só isso. Você olha para a imagem, joga essa imagem para dentro de você, para que você possa ter a consciência daquilo. Ponto, mais nada. Não são divindades no sentido de, não, ela substitui Deus, não é? Não. Nada substitui Deus. É simplesmente um fator fácil de você olhar e falar, tudo bem, eu preciso de um pouco da graça de Akshobhya, eu preciso de um pouco da graça de Vajraklaya, que são figuras budistas, ok? E aí você se concentra, vê aquela imagem, puxa aquela imagem para você e você se acalma, você adquire a consciência daquela história referente àquela criatura, ok? Aquele ser, aquela divindade que foi. Quando você fala, eu quero montar um altar, beleza, eu já tive um altar com algumas figurinhas, mas eu tive um altar católico com algumas figuras da Umbanda na minha época. Meio que se correlacionam, tá? Se você quer agregar outras figuras, o que eu aconselho para você é o seguinte: ou você coloca em lugares diferentes da sua casa, ou você pratica uma oração em dias diferentes para cada uma delas. Então vamos supor, da Umbanda você queira bater o ponto na sua casa todo domingo à noite, ou toda sexta à noite.
Você pode acender as velas de Umbanda dentro da sua casa, né, respeitando, obviamente, o bom senso, como eu já coloquei no vídeo sobre velas, e você direciona só o seu pensamento naquelas figuras da Umbanda. Beleza. Existe um processo legal para você atrair, para você tentar canalizar aquelas energias, senti-los mais perto, é bem legal. E aí, num outro dia, você faz as orações budistas, entendeu? Você separa. Para você ter uma ideia, a Ordem Rosa Cruz, ela pratica uma oração universal em um dia da semana. Então eles pegam um dia da semana onde todo mundo que é Rosa Cruz se dedica a fazer a leitura das monografias e fazer os rituais em casa, fazer as cerimônias, ok? Então eu aconselho você, ou coloque em quartos separados, ou faça a prática em dias separados. Joana Lima. Olá, tio Spooky. O senhor uma vez respondeu que quando o obsessor se conecta em nosso corpo de energia, ele mesmo não sai naturalmente. E então me deixou uma dúvida aí, né? E quando o nosso corpo de energia se suja, tipo, devido ao uso de drogas, bebidas e até mesmo ações que tivemos, ele se limpa naturalmente? Não. Obrigada por tudo, amamos você! Joana. Eu lembrei do Padre Lívio agora da novela, né? Marmol de que, Joana? Então, vamos lá. É um conceito muito interessante e muitos jovens do meu canal ainda não têm esse conhecimento, esse aprendizado. Você é composta pelo seu corpo físico e por um corpo espiritual. Ué, mas cadê ele? Eu deixei ele em algum lugar. Não. O seu corpo de energia é o seu corpo espiritual. Ele fica mais ou menos uns 4, 5 dedos ao seu redor, como se fosse uma elipse. De um grande mestre pode ficar quilômetros, cara. Eu lembro que numa sala de aula dava para sentir quando os mestres, né, os grandes professores espirituais chegavam, você sentia os arrepios, falando, caracoles, o bicho entrava, fulminante assim, era muito legal. Então você sente o corpo de vibração dele, porque ele consegue refinar esse corpo e criar uma densidade no corpo de energia dele. É muito legal de se ver. Então você tem esse corpo de energia. Esse corpo de energia é aquele famoso corpo, quer ver? Vocês vão se identificar. Vocês estão do lado de uma pessoa e de repente você sente aquele arrepio. Fala, nossa, da onde veio esse negócio? Né? Você fala, não foi um vento? O que me arrepiou? Aí você olha pro lado, tá aquele cara assim, todo, né? Parece... sei lá, o cara que, né, passou do ponto. Você fala, nossa senhora, não vou ficar sentado aqui não, vou sair. Então essa percepção é o seu corpo de energia dizendo, levanta e sai, ok? Esse seu corpo de energia, ele é alvo de ataque de formas pensamento, que já tem no canal um vídeo sobre isso, obsessores e outras criaturas do mundo espiritual que vão buscar se conectar a você. Pô, tio Spook, agora complicou, agora tem um inimigo invisível. Pois é. Esses obsessores, eles existem, né? Todas as culturas, doutrinas possuem esse tipo de conhecimento, e que são criaturas do mundo espiritual que estão realmente utilizando da sua energia para continuar existindo. Né? Você vai ver nos filmes de terror japonês, por exemplo, que o espírito fica em cima da pessoa, né? Ou do lado. É mais ou menos isso. Tá? Então ele se conecta a você e você leva ele, você cria um amigo, um tamagotchi do mundo espiritual. Só que ele se conecta e ele vai mudando você, ele vai te moldando, ele vai criando uma correlação entre ele e você. Então ele vai te levando a certas coisas que não são legais na vida. Como é que você expurga isso naturalmente? Olha, Joana, eu vou ser muito honesto com você, tá? Para quem bebe, fuma ou drogas, não consegue tirar essas melecas, sinto muito, não consegue. Mesmo parando de fumar, as formas de pensamento ainda ficam no pulmão. A abertura dos pontos de energia ainda estão ali. Então, você fumou, teu ponto de energia relacionado ao órgão, por exemplo, ao pulmão, que vai ser danificado pelo excesso de fumaça e porcaria que vocês colocam para dentro, ele vai ficar frágil. Então, qualquer coisa que esteja passando, ele vai olhar e falar, oh, olha só que legal, enfiou o dedo, acabou. Já está conectado a você. Então você pode ficar doente com muita frequência, você pode ter problemas respiratórios com muita frequência, você pode ter emocionalmente certos desequilíbrios, e tudo isso são, às vezes, só formas de pensamento que estão ao seu redor.
Então, naturalmente, você não consegue fazer um processo de recuperação desses pontos. Você tem que buscar ou acupunturista muito bom, que consegue ver esses pontos e consegue tratá-los, ou tio Spook, né? Por causa da técnica que eu aprendi junto aos filipinos. Foram, 13, 14 anos numa sala de aula, desde 2000 eu estou nessa jornada. E aí o que acontece? A gente aprende as técnicas de retirar as formas de pensamento de um pulmão de um ser humano e fazer com que o ponto de energia ele se restabeleça com muita facilidade. E existem proteções que você coloca nesses pontos de energia que segura o tranco de formas de pensamento, de miasmas, mas de alguns obsessores, dependendo de onde você se enfiar, fica difícil. Mas a grande maioria das melecas espirituais a gente consegue dar uma segurada sim, tá? Então, é assim que funciona o processo. Não é tão justo assim conosco, não é mesmo? Rei dos Games. Rapaz, eu não sabia que tinha Rei dos Games, mas esse tem. Qual a diferença entre demônios e obsessores, tio Sprung? Eu vou fazer só um adendo. Vou pegar a ajuda de um universitário aqui, rapidão. Muito bem, voltei. Fui pegar um universitário chamado Lawrence Gardner, que é um escritor que o tio Spook gosta bastante, tá? E eu tenho um podcast no meu canal falando sobre o Diabo Revelado. E eu vou falar para vocês uma passagem aqui rapidão, que é o seguinte. No Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento cristão, uma figura conhecida como El Diablo é apresentada como o tentador de Jesus. Em uma série de locais ele é visto provocando Cristo, no deserto, em um templo e no topo da montanha, desafiando-a, realizar milagres e chegando a lhe prometer todos os reinos do mundo em troca de sua lealdade. Evidentemente a proposta foi recusada e esse é o fim da história. Bom, acabou. Em meras 246 palavras distribuídas entre parcos 11 versículos, o diabo não é descrito e sua origem e identidade permanecem incógnitos, exceto pela repetição da mesma história no Evangelho de Lucas. Essa é a única aparição pessoal do diabo em toda a Bíblia. Ele não é mencionado no Antigo Testamento. Um personagem indefinido deriva da palavra anglo-saxã de awful, relativa a um incômodo. Além dessa definição, em outras línguas recorrem a variantes do termo grego diabolos ou o acusador. Sob esse aspecto, o diabo é tradicionalmente associado pelos cristãos, ainda que sem base bíblica, a um filho de Deus rebelde chamado Satanás. O vocábulo hebraico Satan significa adversário, considerando essas denominações e as limitadas citações bíblicas. O diabo das Escrituras não parece ser particularmente maligno. Pode ser um incômodo, um acusador, um adversário e um tentador. Quer dizer, é o dia a dia de hoje, né? É o que você encontra hoje. Então, o que nós temos... basicamente é isso que eu quero mostrar para vocês. Tem muita coisa aqui para colocar, mas... Aqui, ó. De acordo com... como disse Ivan, personagem de Fyodor Dostoiévski, os irmãos Karamazov. O diabo não existe, mas o homem o criou à sua imagem e semelhança. Mas o homem o criou. Então, assim, vamos lá. São conceitos complicados, há muita gente aqui do canal, mas eu acho que é importante vocês entenderem o ponto de vista de pessoas que passaram a sua vida inteira pesquisando histórias sobre o diabo e reuniram em livros o que realmente é, ok? Então, quando você me fala qual a diferença de demônios e obsessores, bom, demônio não existe. Eu acho que eu fui bem claro, tá? Obsessores existem? Claro que existem. Como é que você comprova isso? O obsessor, ele é muito simples. Quando você morrer, vamos supor que você não seja uma pessoa que praticou o bem, que você devotou-se ao bem, que você realmente honrou a sua família, honrou o seu nome, que você, não caiu nos pecados, mas você caiu, você se divertiu, você foi pra cucuia, não é mesmo? Aprontou pra caramba e tudo mais.
Quando você morrer, para onde você vai? Você vai para um dito Deus ou você vai ficar aqui curtindo, bebendo e se divertindo ainda com a galera? Pô, isso porque se minha referência for a balada, a bebida, os vícios, as drogas, eu vou ficar aqui. Beleza, é verdade. Existe o livre-arbítrio. Então, como a sua consciência está direcionada aonde você colocou a sua fé? Você colocou a sua fé nos seus vícios, nas suas posturas erradas, nas suas atitudes erradas, no seu comportamento errado. Então a sua referência é o errado, porque para você ele é o certo. Se ele é o certo, ele é o correto, é ele que conduz a sua vida. Então ele não é o seu Deus. Muito bem, você vai ficar aqui perdido, espreitando, procurando respostas, porque você não existe mais. As pessoas não vão te ver, embora você acredite que elas estejam te vendo. Você vira um vulto, você fica espreitando as pessoas, você fica procurando respostas, você fica obcecado. Então, se eu fico obcecado pela bebida, pelos vícios, pelas coisas da vida, eu me torno um obsessor. Mas por que eu sou tão feio então, tio Spook? Porque à medida que você vai entrando nessas energias mais mundanas, a sua característica vai se moldando a elas. Então você vai começar a ter características mais grotescas. Cada característica dessa é determinada pelo seu vício, pela sua forma como você se vê dentro de cada vício. Agora vocês entendem o que é um obsessor e o que é um diabo? E eu nunca acreditei no diabo, eu acredito na existência do mal. Mas como falaram, o mal criado por nós mesmos, não criado por Deus, mas advindo de nosso comportamento, do momento em que nós questionamos a Deus. Questionamos, bom, se eu estou na vida, eu vou curtir um pouco, eu vou me dar um prazer. Que prazer? Eu vou beber, eu quero beber, eu gosto de beber. Eu vou fumar, eu gosto de fumar. Eu vou galinhar um pouco, né, cara? Então, essas são suas referências erradas. Então, a partir do momento que você se direciona para esse questionamento do eu estou aqui, eu vou fazer o que eu quero, eu conduzo a minha vida, tá bom, cara, mas depois não vai reclamar quando você tiver a sua consciência ainda presa aos sentimentos mais mundanos do prazer físico, do prazer, né, de fumar, beber, usar drogas, de ter uma vida maluca e tudo mais. Cada um sabe a vida que tem, cada um sabe seu compromisso com sua divindade, com seu Deus e consigo mesmo. Tome consciência disso. Eu não vou julgá-los pelas suas atitudes, mas depois não venham querer defender as suas atitudes, dizendo, pô, eu errei, eu não vou ter meu perdão. Perdão é muito questionável e muito relativo a tudo aquilo que vocês fazem em vida. Bom, gente, já deu aqui um tempo considerável, vou salvar algumas perguntinhas que ainda ficaram aqui, permaneceram, mas eu acho que é importante vocês entenderem esses recados, acho que é importante vocês entenderem o que é realmente tudo aquilo que nos rodeia. A ideia do Spook Responde é exatamente isso, para a gente continuar nosso aprendizado, o compartilhamento de conhecimento, para que vocês tenham um pouquinho, né, o ponto de interrogação na cabeça, dizendo, putz, eu acho que tem alguma razão no que ele está falando, né? Eu acho que eu vou refletir um pouquinho. Essa é a ideia. Reflitam, pensem um pouco sobre tudo aquilo que eu estou passando para vocês e verifiquem. Se vocês realmente concordam, mudem um pouquinho a postura da vida de vocês, tá? Eu não estou aqui para dizer o que é certo e errado, mas eu estou aqui para defender um princípio, uma ideia. Eu acho que vale a pena vocês escutarem e terem um pouquinho só de percepção se vale a pena ou não. Caso contrário, eu acho que a vida de vocês é que vão ser julgados pelas suas atitudes. Eu não vou julgar ninguém, tá bom? Mas, de novo, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a todos que estão entrando no canal agora, eu agradeço muito a presença de vocês. Aprendam, esse é meu convite, aprendam, usufruam do canal, tirem um proveito enorme do canal. São mais de 700 vídeos em 2 anos, quer dizer, eu trabalhei demais. Mas é gratificante ver pessoas que me escrevem dizendo, cara, você salvou minha vida, cara, você mudou minha vida, cara, eu não vivo sem ter o teu vídeo durante o dia. E isso para mim é extremamente gratificante, eu fico muito feliz por tudo isso, tá bom? De resto, para aqueles que estão buscando uma ajuda, um tratamento para problemas físicos, mentais, espirituais, kármicos ou qualquer tipo de coisa, por favor, é só no limpezadecasas@gmail.com, ok? Histórias de inscritos, casos, essas coisas eu não tenho interesse. Por quê? Eu não tenho como ter tempo
para ficar batendo papo com vocês, para ficar discutindo aquilo que vocês passaram ou não. Não tenho tempo, tá? Então não é justo eu não dar atenção para vocês nesse tipo de coisa. Não adianta criar aqui uma playlist, me mandem suas histórias, porque eu não coleciono essas histórias, eu não tenho como avaliar, tá? Mas os tratamentos a gente segue, porque tem muitas pessoas que estão precisando, tem muita gente que está muito doente e precisa realmente de uma ajuda complementar à medicina tradicional. E é isso que a gente faz. Eu sou licenciado para poder trabalhar com isso. Tá bom? E para aqueles que querem ajudar o canal, por favor, entre no nosso site casassombradas.com.br. Tem muita coisa legal lá, tá bom? Vejo vocês então nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.